Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje nós vamos de relatos dos inscritos, como prometido. Nós estamos recebendo os e-mails, estamos fazendo ali uma triagem, para selecionar os primeiros que foram mandados. Então hoje nós vamos contar uma história encaminhada pela senhora Marli Pamplona Balbino, diretamente de Ribeirão Preto, São Paulo. Dona Marli, muito obrigada pela confiança, pela autorização também de dizer o seu nome. Achei a história da senhora extremamente interessante, tenho certeza que vocês vão achar também. Tá bom, pessoal? Vou deixar na descrição e também aqui embaixo na tela o e-mail para qual vocês devem, se quiserem, é claro, mandar o e-mail ali contando o relato de vocês e também a autorização para que a gente possa divulgar o nome ou não. Se preferirem, também colocamos relatos anônimos, não tem problema. Mas para mim e para o Vlad, vocês devem se identificar, contar a cidade para que a gente possa entender melhor a história. Mas na hora do vídeo, se precisar ficar como relato anônimo, também não tem problema nenhum. Antes da gente começar a falar sobre os relatos da Dona Marli, que são muito interessantes e misteriosos, eu quero fazer um convite a vocês. Se vocês gostam de relatos envolvendo castelos assombrados e nem tão assombrados assim, eu convido vocês a conhecerem o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelo do Tempo, tá bom, gente? Agradeço também de coração as doações que nós estamos recebendo para o nosso Gaelzinho, que até a nível 3, e ainda não foi chamado pelo SUS para que ele comece a fazer as terapias. Então é por isso que a gente também criou um e-book, tá? O nosso primeiro e-book que você comprando, além de você ajudar muito o canal a continuar, a gente ter força para tocar esse canal para frente, vocês também ajudam no tratamento do nosso filho, tá bom? Vou deixar também na descrição tudo certinho o link para vocês comprarem esse e-book que está muito interessante e misterioso também. Bom, gente, recado dado, agora a gente vai direto para essas histórias. Vlad, é contigo, solta a vinheta. Bom, a infância da Dona Marli foi em Cachoeira do Manteiga, Minas Gerais, e ela conta que a primeira vez, pelo menos que ela se lembra, que ela viu algo misterioso e uma situação bastante estranha também que aconteceu com ela logo depois, foi quando ela tinha cerca de 5 anos de idade. Ela disse que ela estava na casa da tia e a tia enrolava ali um dinheirinho ali junto com um bilhetinho para que ela fosse até a vendinha comprar pães. Então, para que ela não esquecesse também, e o senhor, se eu não me engano, é Casquete ou Casquete, agora eu não lembro, que era o senhor, o apelido, do dono da vendinha. Então, quando a Dona Marli era pequenininha, ele já sabia que ela iria comprar alguma coisa, então ela sempre estava com aquele bilhetinho enrolado com o dinheiro dentro. Só que ela disse que, de repente, quando ela estava a caminho da venda, ela viu um vulto branco passar por ela. E ela teve uma espécie de amnésia momentânea ali, não durou muito tempo, mas ela não se sentiu muito bem. A tia dela estava esperando há mais ou menos um quarteirão, olhando pela janela, para ver se estava tudo certo com ela. Quando ela viu que ela não estava muito bem, ela mandou então que a outra sobrinha, no caso a irmã da Dona Marli, fosse buscar. Só que, de repente, a Dona Marli viu uma menina pegando ela pela mão. Ela não conheceu essa menina, e essa menina ajudou ela então a chegar até a casa da tia. Só que chegando na casa da tia, gente, uma situação muito estranha, ela não conseguia entrar na porta, ela ia direto em direção às paredes. Ela não sabe porquê, mas ela não sabia mais onde é que ela estava, não sabia direito quem ela era. Foi uma situação bastante assustadora para uma menina de 5 anos, e para um adulto já seria, imagina, para ela naquela idade. Então, com o auxílio da tia, ela entrou da casa e ali ela dormiu por algumas horas. Mesmo ela acordando, bem disposta, tudo, ela ainda estava com alguns sintomas, daquele susto que ela levou, daquele vulto branco que ela viu. Então, o que aconteceu? Quando ela acordou, ela viu algumas benzedeiras dentro da casa, porque ela falou que naquela época não tinha um posto de saúde próximo, um hospital. Então, as benzedeiras eram quem eram, realmente chamadas à primeira vista para tentar resolver alguma situação. A Dona Marli falou que essas benzedeiras, elas não estavam se sentindo bem, elas estavam com um mal-estar, talvez até pelo problema que a Dona Marli estava, que era de fundo espiritual. E ela disse também que viu um senhor. Agora, eu não sei se esse senhor realmente estava ali, ou se ele era já um espírito, porque ela falou que nunca tinha visto aquele homem, já era um senhor de mais idade. Ele estava no quarto e ele estava cuspindo. Até ela falou que do lado dele já tinha até uma certa poça, digamos assim, porque ela acredita que ele também não tenha se sentido muito bem e tenha dado um mal-estar repentino nele. Então, essa questão do senhor, Dona Marli, eu não entendi muito bem se ele estava
lá junto com as benzedeiras ou se ele já era desencarnado. Se a senhora puder deixar aqui para mim no comentário, eu vou ficar muito feliz. Há uma coisa que ela falou também dessas benzedeiras, é que elas tremiam muito. Elas tremiam demais, como se fosse um frio ali intenso que elas estivessem sentindo, e um mal-estar também no estômago não passava. Então elas foram para resolver o problema da Dona Marli, mas provavelmente elas também estavam sentindo todo aquele mal-estar que a Dona Marli estava e que era assim de fundo espiritual. A Dona Marli, ela também contou que a mãe dela estava voltando de uma longa caminhada em busca de lenha e que a irmã dela, ao ver a mãe chegando, falou o seguinte: Marli morreu e voltou a viver. Aí a Dona Marli conta que a mãe dela ficou desesperada, jogou a lenha no chão e foi até ela. Ela já estava acordada, tentando entender o que aconteceu. Isso nunca mais se repetiu, essa parte do vulto branco, dela sentir esse mal-estar todo. Então foi realmente um relato bastante intrigante. Eu nunca escutei nenhum relato parecido, porque ela não conseguia entrar nas portas, ela ia direto pelas paredes. Então foi uma situação que ela não conseguia entender por que ela não conseguia, sem ajuda, entrar na porta da casa da tia dela, mas nunca mais aconteceu, só que outras situações posteriores também voltaram a acontecer e provavelmente o sobrenatural tem muito a ver com isso. Algum tempo depois, a Dona Marli comentou que houve uma grande enchente, isso no ano de 1979. Eles se mudaram, né, e eles foram viver no centro, da pequena cidade. As casas tinham grandes quintais, segundo ela, cercados por madeira ou arame farpado. E era no quintal, em plena luz do dia, que ela dizia, que diz, na verdade, né, que ela via pessoas diferentes e que ela acredita, sim, que eram espíritos. Ela falou que contava tudo isso para a mãe dela, contava para a tia dela, mas a única resposta que ela recebia é: criança tem cada imaginação, então provavelmente elas não acreditavam por elas não conseguirem ver, mas é aquilo que eu sempre falo, não é porque eu não vejo e você vê que não está lá. A Dona Marli, então, de tanto escutar isso, né, ainda tão pequena, ela começou a acreditar que realmente era fruto da imaginação dela, só que ela não entendia se era fruto da imaginação, por que aquilo só acontecia com ela. Ela ficava sempre muito intrigada, mas ela começou a ver, com o passar do tempo, com o amadurecimento dela, ela também foi entendendo por que talvez somente ela via, porque ela com certeza é uma médium. Então ela tem esse contato visual, ela consegue ver, mas muitas pessoas conseguem apenas sentir. No caso das benzedeiras, acredito que tenha sido só isso no sentido, né, dela ter visto o vulto branco passar. Mas tem gente que apenas sente a presença, tem pessoas que conseguem escutar, tem pessoas que conseguem ver e tem pessoas que conseguem tudo. Né? Isso para quem acredita, tá, pessoal? Eu respeito a opinião de todo mundo, agora eu também peço que respeite a história da Dona Marli e deixem os comentários aqui com bastante respeito, senão eles serão deletados, ok? Ela disse que um certo dia ela estava caminhando no quintal e uma senhora de branco, usando um chapéu também branco, estava sentada de perfil para ela numa pedra. Sentada, ela levantou a cabeça e assim ficou olhando para o alto. Ela comentou que era uma idosa muito bonita e fina também, e a luz do sol atravessava o chapéu que essa senhora estava usando, que parecia ser de tecido também. Os cabelos dessa mulher eram cacheados, loiros e muito bem arrumados. Ela era uma mulher muito bem vestida e elegante que olhou para cima e desapareceu. Ela durou segundos apenas, mas a imagem dela jamais saiu da mente da Dona Marli, que ela tem certeza que a mulher estava ali, ela estava olhando para o alto. Era uma mulher que provavelmente em vida tinha posses, porque ela estava muito bem vestida, tinha um porte muito elegante também, mas assim que ela olhou a segunda vez para o alto, ela simplesmente desapareceu e só a Dona Marli que viu. Um outro dia ela também disse que viu um rapaz negro que estava usando calças vermelhas e ele tinha o cabelo black power. Ele estava também no quintal da casa dela e logo depois simplesmente ele desapareceu e ela também teve certeza que ela estava vendo um outro espírito. Uma outra situação também bastante intrigante foi quando a Dona Marli estava brincando com a irmã dela no quintal e de repente uma criança pulou exatamente no meio das duas. Ela viu essa criança, ela pulou como se ela quisesse brincar com elas também, só que simplesmente essa criança desapareceu. Ela disse que a irmã não viu, não prestou atenção, na verdade nem sequer imaginou que aquilo tinha acontecido, mas a Dona Marli viu e novamente essa criança logo depois desapareceu. O mais impressionante, segundo a Dona Marli, foi o dia que ela ficou frente a frente com um senhor lá nesse quintal também. Ele usava um chapéu de couro, tinha uma pele morena queimada do sol, roupas de vaqueiro, colete de couro, espingarda e uma cartucheira que atravessava no peito e roupas muito simples.
Ela falou que ele olhava nos olhos dela com bastante admiração e ela pôde olhar nos olhos dele também e ela viu que eles eram da tonalidade castanhos. Ela comenta que ele admirava ela como um parente, um tio que vê o quanto o sobrinho cresceu ou que já faz tempo que não vê, e aquele momento ficou simplesmente eternizado para ela. Quem sabe, né, um parente muito distante, talvez dela que já tenha falecido, até mesmo de uma outra reencarnação, isso para quem acredita, tá, gente? Mas ela sentiu algo familiar naquele homem, então ele não assustou ela, mas logo depois ele também simplesmente desapareceu. E uma coisa também que ela comentou, que ela não tinha sentido até então, foi uma grande emoção. Quando ela viu esse homem, ela também teve uma emoção muito forte. Então, provavelmente, em algum momento da vida dela, né, ou das vidas dela, ela teve contato com esse senhor. Nessa mesma casa, certo dia, o avô da dona Marli foi visitar a família e uma coisa muito estranha, também misteriosa, aconteceu. Ela comentou que ela foi dormir na poltrona da sala do meio e a irmã dela mais nova dormiu numa cama na sala do meio também perto dela. O avô foi dormir no quarto, onde ela dormia com a outra irmã, e a casa era dividida assim, cozinha com entrada para um quarto, sala de jantar com entrada para outro quarto de casal, e a sala de visita com entrada para o quarto dela, onde ela dormia com a irmãzinha mais nova. Mas naquele dia, quem dormiu lá no quarto dela foi o avô. Só que essa casa, gente, ela era uma casa onde o banheiro ficava do lado de fora. E eu sei bem como é que funciona de noite para poder ir no banheiro, é bem complicado, porque quem tem um pouquinho de medo, às vezes fica com uma pulguinha misteriosa atrás da orelha, porque a casa dos meus avós também eram exatamente assim, o banheiro ficava fora da casa, então para ir era realmente na última, numa emergência. Todos estavam dormindo naquela noite quando de repente a irmã dela, menor, gritou dizendo que tinha um homem barbudo na sala, só que dessa vez quem não viu foi a dona Marli. Por isso que eu sempre falo, não é porque você não vê e eu vejo que não está lá. Como a dona Marli já era acostumada com aquilo tudo, ela disse que não sentiu medo, mas ficou bastante intrigada com a situação. Bom, no outro dia, o que se ouviu foi a conversa sobre esse assunto, né? Só que a mãe da dona Marli disse que durante a noite também ouviu coisas estranhas, como passos pela casa. O pai da dona Marli achou que era o avô que tinha levantado para ir ao banheiro, mas o avô simplesmente disse que ele não levantou à noite para usar o banheiro, então quem estava andando dentro de casa? Já a tia da dona Marli, que dormia no quarto dos fundos, disse que também viu um homem barbudo na porta. Ela tinha certeza que esse homem não estava ali de forma carnal e sim espiritual, então o que ela fez? Ela simplesmente se tampou toda, se encolheu toda, ficou morrendo de medo debaixo da coberta, mas ela não conseguiu nem gritar. Ela simplesmente fechou os olhos e tentou fazer de conta que aquilo ali não estava acontecendo, e depois, quando ela abriu os olhos novamente, aquele homem não estava lá. Então a irmã menor da dona Marli viu e a tia também, só que dessa vez ela, que era mais acostumada com a situação, não viu. Então depende muito da sintonia da pessoa. Nós não somos um canal espiritualista, tá, gente? Nós gostamos muito desse assunto, pesquisamos um pouco, então um pouquinho de conhecimento que a gente tem, muitas vezes eu acabo passando aqui, mas eu não tenho essa doutrina como forma de ensinar alguém, tá? Isso depende muito de tempo para estudo, tem que ter muito estudo, realmente é uma doutrina que eu respeito bastante, assim como todas as outras, tá? Então, eu dou apenas uns pitacos aqui, mas acredito que seja isso, pela sensibilidade e pela conexão daquele momento. Algum tempo depois, a mãe da dona Marli, ela teve mais um filho, foi o segundo menino. Então, ela passou a ter, no caso, 5 filhos, tá? Porque eram a dona Marli, mais 3 irmãos, formavam 4 filhos, só que depois ela teve, então, o quinto. Só que o que aconteceu? A mãe dela deu o nome a esse menino de Getúlio. Só que aos 6 meses ele ficou muito doente. E ela falou novamente no relato que lá não tinha hospital, ele teve uma pneumonia que piorou em poucos dias. E ele chorava muito, e a mãe também era professora, guardava licença da prefeitura para poder parar de lecionar por uns dias e levar o irmãozinho dela a outra cidade, longe dali. Só que teve um momento que a dona Marli escutou uma voz de uma mulher, que ela não viu, e ela disse o seguinte: ele vai morrer. Não havia ninguém mais, além da mãe dela, junto com o irmão, chorando no colo dela, e tá? Não tinha mais ninguém na sala, e era a voz de uma mulher. E, infelizmente, algum tempo depois, o Getúlio veio a falecer. Então, na verdade, aquela voz que ela escutou foi, na verdade, alguém dizendo para ela, de certa forma, já se preparar
porque ela iria perder o irmão nessa vida. Então ele desencarnou ainda muito jovem, muito bebezinho. A dona Marli também disse que ela ouvia casos que a mãe dela contava sobre um quarto mal-assombrado na fazenda do tio Geraldo. Ela disse que nunca tinha visto nada, mas sabia que era lá. Ela também nunca tinha dormido naquele quarto que era considerado assombrado, mas ela sabia que lá tinha realmente esse tal quarto e foi justamente aonde ela ficou. Ela contou o seguinte, abre aspas, cheguei um dia na fazenda do tio Geraldo, acompanhada do meu esposo e filho pequeno. A iluminação era com lampião a gás e, depois de apagado, usava-se uma lamparina querosene. Tia Maria, que era dona da casa, nos acomodou no quartinho que passou a ser quarto de visitas. A lua estava clara como o dia, a janela do quarto era de madeira com tramelas também de madeira. Haviam 3 camas no quarto. Meu marido dormiu em uma, meu filho na outra em frente e me deitei em frente à janela, que ficava ao meu lado. Eu abri a janela para ventilar, pois tinha cheiro do querosene. Foi então que minha tia parou na frente da porta do quarto e me disse, você vai dormir com a janela aberta? E eu perguntei, por quê? Tem morcegos aqui ou algum gato que entra? Meu tio falou então, é besteira da Maria, não tem nada não. Mas na verdade a tia Maria já sabia que aquele quarto tinha fama de assombrado. A dona Marli falou então que foi deitar, só que ela sentiu que na cama dela parecia que tinha um buraco. Ela custou muito a pegar no sono, mas ela acreditou que fosse alguma deformidade no colchão, mas não era. Certa hora da noite, ela sentiu uma mão segurar com bastante força na cabeça dela, e essa mão começou a sacudir a cabeça dela com muita força e ela levantou e não viu ninguém. Inclusive, ela deu uma bronca no senhor Adão, que era o esposo dela, porque ela achou que era ele quem tinha feito aquela brincadeira, mas ela disse que pelo espaço também não dava e ele acordou bastante assustado sem entender nada, porque não foi ele quem fez e muito menos o filho dela. Quando amanheceu o dia, ela contou para um primo o que tinha acontecido e ele falou que não era estranho esse tipo de experiência acontecer naquele quarto. Outro detalhe também que ela percebeu foi quando ela arrumou a cama de manhã. O colchão que ela dormiu era simplesmente plano, não tinha nenhum buraco, não tinha nada. Então ela também não soube explicar. De repente poderia alguém estar ali junto com ela, algo espiritual ou algo que quis chamar a atenção dela e fez aquela deformidade no colchão, mas ela ficou muito intrigada com toda essa história. Lá na casa da avó Ana, a dona Marli comentou que a avó sempre comentava que via uma luz, uma luz muito brilhante, mas que não ficava exatamente dentro de casa, ela via pela janela. O pai da dona Marli chamava esse fenômeno de fogo-fato, mas para ela não fazia diferença o nome porque até então ela nunca tinha visto. A avó dela dizia que isso era uma visagem, que tudo que era algo inexplicável, algo relacionado ao sobrenatural, lá eles chamavam assim. Era folia de reis e os foliões visitaram a casa da avó dela. Depois de festejar, eles também seguiram para a fazenda do tio dela, o tio Joaquim, ainda era de noite, e eles seguiram uma trilha. Ela contou que várias pessoas estavam juntas e que elas estavam usando uma lanterna a pilha. Então essas pessoas elas andavam bem próximas para que ninguém se perdesse na escuridão. Ela comentou que a mãe dela segurava ela pelos ombros para guiá-la e ela queria seguir uma luz que aparecia acima de uma árvore, iluminava bem os galhos e parecia, na verdade, uma chama. Inclusive, a dona Marli disse o seguinte para a mãe dela, abre aspas, mãe, estamos indo para o lado errado, olha a luz ali, fecha aspas, ou seja, a luz que a dona Marli estava vendo não era a luz da lanterna, era aquela luz que o pai dela dizia que era o fogo-fato e que a avó dela já falava também que era uma luz sobrenatural. A dona Marli comentou que a mãe dela sempre manteve ela na trilha, usando bastante força porque ela se perdia, ela queria seguir a outra luz e não a da lanterna. Mas, na verdade, a princípio, pelo que dá para entender, quem via essa luz era somente a dona Marli. Eu acho que as outras pessoas que estavam juntas não viram, porque senão elas teriam comentado alguma coisa. Essa luz fantasma, segundo a dona Marli, aparecia bem à direita de onde ela estava, numa árvore, e a casa do tio dela ficava à esquerda. E chegando lá, a luz era de lamparina e não iluminava como a que ela via na mata. Na verdade, nunca teve outra casa por ali naquela direção, ou seja, aonde ela via aquela luz forte e brilhante não era a casa do tio e nem casa de outra pessoa, porque ali não morava ninguém. Aonde ela estava vendo aquela luz brilhante não tinha moradores.
Depois, ela comentando com a mãe, provavelmente eles falaram que poderia ser a luz do querosene, mas ela falou que era uma luz muito mais brilhante do que uma luz de lamparina. Então, só ela, a princípio, viu o que a avó dela também já tinha visto. Em 1990, Dona Marli comentou que ela se mudou para Ribeirão Preto, São Paulo. Ela comentou que eles compraram um terreno ao lado de uma chácara do IPC, onde ficava uma fábrica de postes de iluminação pública que estava desativada, e o homem que cuidava então desse local se chamava Geraldo. Entre a casa dela e a casa da chácara havia uma capela e muitas árvores antigas. O senhor Geraldo, ele contou para ela que todos os domingos eram feitas celebrações na capela em tempos de atividade daquele local, mas o dono estava falido e doente na época e por isso ele tirou a própria vida, mas o local ainda tinha restos dos tempos de glória. A Dona Marli falou que construiu a casa dela na mesma rua. Para sair do aluguel, ela foi morar nela ainda com a mínima estrutura pronta, não tinha reboco e nem muro, mas era uma forma dela sair do aluguel. E certo dia ela estava com os filhos e um filho também da vizinha no quintal. Ela estava encostada, na verdade ela estava usando o tanque de lavar roupas, ela estava encostada no tanque. E elas estavam vendo então os filhos brincarem, quando o menino disse, nossa. E nesse momento ela disse que olhou, totalmente estarrecida, assim como os meninos também estavam vendo, uma espécie de névoa que arrastava junto algumas folhas. Então, era uma névoa que brotou de algum lugar, mas só naquele trecho ali, e por onde ele ia, ele arrastava algumas folhas junto com ele. Ela disse que tem certeza que quem estava provocando aquilo eram pés invisíveis, que mexiam nas folhas diretamente no chão e que moviam elas como se fosse um redemoinho. Ela parecia querer se esconder de mim, foi essa a impressão que a Dona Marli teve, que o que estava ali não queria ser visto por ela, mas acabou sendo. A uma distância de uns 30 metros, mais ou menos, ela disse que ele apareceu logo em frente à capela e correu em direção à rua por entre as árvores. Seja lá o que for, não queria ser visto por mim, mas ela viu. Eram umas 18 horas ainda e o tempo estava bem claro, então ela conseguiu ver com certeza e ela sabia que não era algo visível, mas que alguma energia, algum espírito com certeza estava por ali. A Dona Marli disse que esse espírito continuou correndo e subiu na árvore mais alta rapidamente até o topo e sacudiu essa árvore como se fosse um macaco bastante pesado, como se ele estivesse tremendo. E algo como uma madeira caiu fazendo muito barulho. Ela disse que foi até a rua tentando entender o que aconteceu. Ninguém atravessou a rua, ninguém atravessou a chácara, só aquela coisa, Ela menciona que aquela coisa porque para ela era algo um pouco indefinido também. As vizinhas não viram nada, mas ouviram a madeira caindo e se fecharam em casa com bastante medo. No outro dia ela foi lá nesse mesmo local e ela falou que não tinha nada, tudo estava em perfeita ordem, não tinha nenhum galho pesado no chão, como se nada daquilo tivesse acontecido, mas ela presenciou, mas o local estava totalmente diferente do dia anterior por volta das 18 horas. E não foi só ela que viu, as vizinhas também escutaram esse galho de madeira de árvore, bem grande, caindo no chão, e na verdade não tinha nada. Será que recolheram? Provavelmente não. Ela disse que acredita que realmente aconteceu alguma coisa ali que não dá para entender. Alguns vizinhos disseram que na verdade poderia ser o espírito de um homem apelidado de Zé Galinha. Ele havia falecido, na verdade alguém tirou a vida dele por ali, e que provavelmente era ele sim. Hoje essa comunidade invadiu aquele local e ela não sabe se eles veem mais alguma coisa estranha, porque ela perdeu totalmente contato com pessoas daquela região. Então, assim, gente, a Dona Marli, ela acredita realmente em tudo que ela viu. Eu também acredito, Dona Marli? Tenho certeza que o que a senhora está nos contando é verdade. E pode ter certeza que aqui no canal vai ser tratado com bastante respeito. Então, são situações que ela enfrentou, gente, desde que ela tinha 5 anos de idade até a idade adulta. Ela já era casada, tinha filhos, o primo confirmou a questão do quarto realmente ter experiências sobrenaturais. Então, foram em vários locais que ela teve esse tipo de experiência. Não foi numa única casa. Aquela casa é assombrada, não. Ela teve esse tipo de experiência, inclusive na rua, quando ela era apenas uma criança. Então, ela é kardecista e ela acredita realmente na vida após a morte. E ela nos deu, então, a liberdade de contar essa história. Tá certo, Dona Marli? Espero que a senhora tenha gostado. Os demais inscritos também espero que tenham. Eu achei uma história muito interessante. Continuem nos mandando, porque pelo menos uma vez na semana a gente vai fazer
relatos dos inscritos, tá bom, gente? Eu agradeço de todo o coração a presença de vocês, a curtida, o like e também, se puder, o compartilhamento desse vídeo, porque isso vai nos ajudar muito, tá bom? E se puderem, comprem o nosso e-book, porque assim vocês ajudam ainda mais o canal e também o nosso filho Gael, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Prepare-se para mergulhar em um e-book exclusivo do Mistérios do Tempo, com 5 histórias de arrepiar que abordamos aqui no canal. Você vai conhecer a assombração da família Lutz, o terror da família Snedeker, a possessão de Maurice Theriault e o polêmico caso O Diabo Me Fez Fazer. Cada relato te leva a questionar o que é real e o que é sobrenatural, revelando forças invisíveis que habitam o nosso mundo. Se você é um amante do mistério, não perca a chance de ter essas histórias nas suas mãos. O e-book já está disponível no link da descrição. Garanto que você vai se surpreender.